Capítulo 1. O mapa inesperado. A chuva fustigava as ruas estreitas de Lisboa, um aguaceiro implacável que transformava o calçamento de pedra em um rio escuro e turbulento. O vento, uivando como um lobo faminto, chicoteava as janelas do antiquário com gotas de chuva geladas, criando uma sinfonia melancólica que ecoava ao palpitar ansioso no peito de Marina. Lá dentro, a jovem arqueóloga buscava refúgio da tempestade e, quem sabe, algum tesouro esquecido entre as pilhas de objetos empoeirados. O ar dentro da loja era denso, carregado com o cheiro de mofo, papel velho e cera de vela, uma mistura peculiar que a transportava para um tempo distante. Prateleiras atulhadas de livros, mapas, instrumentos náuticos e artefatos de origem duvidosa se erguiam até o teto, criando um labirinto de conhecimento esquecido. Marina, com sua lanterna na mão, percorria os corredores estreitos, seus olhos atentos examinando cada detalhe. A luz bruxuleante da lanterna dançava sobre as superfícies empoeiradas, revelando fragmentos de histórias esquecidas. Ela procurava fragmentos de cerâmica romana, sua especialidade, mas uma parte dela, a parte aventureira e sonhadora, ansiava por algo mais, por uma descoberta que mudasse sua vida para sempre. Será que encontrarei algo extraordinário hoje? Pensou ela, enquanto seus dedos deslizavam sobre a lombada de um livro antigo. No fundo da loja, quase oculto sob uma pilha de livros encadernados em couro, um brilho dourado a fez parar. Um brilho que parecia emanar do próprio tempo. Intrigada, Marina afastou os livros com cuidado, revelando um pergaminho enrolado, preso por uma fita de couro desbotada. O pergaminho parecia pulsar em suas mãos, emanando uma energia estranha que a atraía como um ímã. O que será isso? Perguntou-se, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O vendedor, um homem enrugado com olhos que pareciam ter testemunhado séculos de história, emergiu das sombras. Ele se movia com a lentidão de uma tartaruga, suas mãos ossudas segurando um castiçal de prata. A luz bruxuleante da vela projetava sombras dançantes nas paredes, criando uma atmosfera misteriosa e surreal. Marina sentiu um aperto no estômago, uma mistura de ansiedade e excitação. O que é isso? Perguntou ela, sua voz um sussurro rouco que se perdia no silêncio da loja. A pergunta ecoou no ar, carregada de expectativa. O velho sorriu, um sorriso enigmático que não revelava nada. Ele a estudou por um momento, seus olhos escuros penetrando os dela como se pudesse ler seus pensamentos. Um mapa, respondeu ele, sua voz rouca como o raspar de folhas secas. Um mapa que pertenceu aos meus ancestrais. Um mapa que guarda o segredo de um reino perdido. Ele fez uma pausa dramática, deixando as palavras pairarem no ar. Que reino? Perguntou Marina, sua curiosidade aguçada. Ela mal conseguia conter a ansiedade. O velho se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Atlântida, sussurrou ele, a palavra carregada de um peso ancestral. A cidade perdida, engolida pelo oceano há milênios. Capítulo 2. Decifrando os símbolos. De volta ao seu pequeno apartamento, com vista para o Tejo e seus barcos dançantes, Marina desenrolou cuidadosamente o pergaminho sobre a mesa de madeira. A luz suave do abajur iluminava a superfície amarelada, revelando a complexidade dos símbolos ali gravados. Não eram letras de nenhum alfabeto conhecido, mas sim uma intrincada combinação de espirais, triângulos e figuras estilizadas que pareciam narrar uma história silenciosa. Marina sentiu um misto de fascínio e frustração. Por onde começar a decifrar esse enigma milenar? Passou horas debruçada sobre o mapa, consultando seus livros de linguística antiga, comparando símbolos com hieróglifos egípcios, caracteres fenícios e a escrita cuneiforme dos sumérios. Nada parecia se encaixar. A cada tentativa frustrada, a sensação de impotência crescia. Será que o velho antiquário me enganou? Pensou ela, sentindo uma pontada de desânimo. Será que este mapa não passa de um amontoado de rabiscos sem sentido? Decidida a não desistir, Marina recorreu à internet, mergulhando em fóruns de criptografia, sites de arqueologia e bibliotecas digitais. Encontrou referências à escrita minoica, uma civilização que floresceu na ilha de Creta há milênios, e notou algumas semelhanças com os símbolos do mapa. Mas a escrita minoica ainda era um mistério para os estudiosos, com apenas alguns poucos caracteres decifrados. A pista, embora promissora, parecia levar a um beco sem saída. Dias se transformaram em semanas, e a obsessão de Marina pelo mapa crescia a cada dia. Ela mal dormia, mal comia, seus pensamentos inteiramente consumidos pelo enigma dos símbolos. Seu apartamento, antes organizado e aconchegante, transformará-se em um caos de livros, papéis e anotações espalhadas pelo chão.
Até mesmo seus amigos começaram a se preocupar com ela. Marina, você precisa descansar, disse sua amiga Sofia, arqueóloga como ela. Você está obcecada por esse mapa. Precisa se desligar um pouco. Mas Marina não conseguia se desligar. Sentia que estava perto de desvendar o mistério, que a resposta estava ao seu alcance. Em um momento de inspiração, lembrou-se de um professor de história antiga que conhecera em um congresso, um especialista em sistemas numéricos complexos. Talvez ele pudesse ajudá-la. Com as mãos trêmulas, Marina discou o número do professor. Para sua surpresa, ele se mostrou imediatamente interessado pelo mapa. Os símbolos numéricos, explicou ele por telefone, parecem ser baseados nos ciclos lunares e nas constelações. É um sistema complexo, mas acredito que podemos decifrá-lo. Nos dias seguintes, Marina e o professor trabalharam juntos, analisando cada símbolo, cada traço, cada detalhe do mapa. Finalmente, após semanas de trabalho árduo, conseguiram decifrar o código. As coordenadas, finalmente reveladas, apontavam para um local específico no Oceano Atlântico, a oeste do Estreito de Gibraltar. O coração de Marina disparou. Seria ali, nas profundezas do oceano, que a lendária cidade de Atlântida finalmente revelaria seus segredos. Capítulo 3. A expedição começa. A descoberta das coordenadas foi apenas o primeiro passo de uma longa e árdua jornada. Marina sabia que precisaria de recursos consideráveis para financiar uma expedição às profundezas do Atlântico. Um navio equipado com tecnologia de ponta, uma equipe de especialistas e meses de preparação seriam necessários para enfrentar os desafios que a aguardavam. Seu primeiro passo foi apresentar o projeto à universidade onde trabalhava. Reuniu seus dados, preparou uma apresentação impecável e expôs seus argumentos com paixão e convicção. Mas a resposta foi um balde de água fria. Os membros do conselho, céticos e preocupados com o orçamento, rejeitaram a proposta. Atlântida é um mito, doutora Silva, disse o reitor, com um tom condescendente. Não podemos desperdiçar recursos em uma busca infrutífera. Decepcionada, mas não derrotada, Marina procurou outras fontes de financiamento. Apresentou seu projeto a diversas instituições científicas, fundações privadas e empresas de exploração marinha. A resposta, invariavelmente, era a mesma: ceticismo, desinteresse e recusa. A frustração corroía sua alma, mas a chama da esperança ainda ardia em seu coração. Em um momento de desespero, Marina lembrou-se de Sir Alistair Finn, um excêntrico bilionário conhecido por financiar projetos ousados e controversos. Finn, um aventureiro nato com uma paixão pelo desconhecido, havia financiado expedições ao Polo Norte, escavações em busca de civilizações perdidas e até mesmo a construção de um telescópio espacial privado. Ele era a última esperança de Marina. Com a ajuda de um contato em comum, Marina conseguiu marcar uma reunião com Finn. A reunião ocorreu em sua luxuosa mansão à beira-mar, uma construção imponente com vista para o Oceano Atlântico. Marina, nervosa, apresentou seu projeto com a mesma paixão e convicção que havia demonstrado na universidade. Para sua surpresa, Finn ouviu atentamente, seus olhos brilhando de interesse. Atlântida, murmurou ele, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Uma lenda fascinante. Sempre acreditei que havia algo mais por trás dos mitos. Ele fez uma série de perguntas perspicazes sobre o mapa, as coordenadas e a tecnologia que Marina pretendia utilizar. Marina respondeu a todas as perguntas com segurança e precisão, demonstrando seu profundo conhecimento do assunto. Finalmente, Finn se recostou na cadeira, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Doutora Silva, disse ele, eu aceito financiar sua expedição. Considero este um investimento em conhecimento, em história, e quem sabe, em um futuro melhor para a humanidade. A alegria de Marina foi imensa. Ela mal podia acreditar que seu sonho estava prestes a se tornar realidade. Com o apoio de Finn, ela poderia finalmente montar a expedição que tanto almejava. Em poucos meses, um moderno navio de pesquisa, equipado com sonares de última geração, submersíveis e um robô explorador, estava pronto para zarpar. A tripulação, composta por especialistas em arqueologia, oceanografia, geologia e engenharia, era melhor que o dinheiro podia comprar.
A jornada em busca da cidade perdida estava prestes a começar. O destino, nas profundezas do Atlântico, aguardava. Capítulo 4. Nas profundezas do Atlântico. O Atlantis, um navio de pesquisa de última geração, cortava as águas escuras do Atlântico. O casco branco contrastava com o azul profundo do oceano, enquanto a embarcação seguia rumo às coordenadas indicadas no mapa. A bordo, a atmosfera era uma mistura de expectativa e apreensão. A cada dia que passava, a equipe se aproximava do local onde, segundo a lenda, a cidade perdida de Atlântida jazia submersa. Marina, em seu camarote, estudava as imagens do sonar. O fundo do oceano, até então plano e monótono, começava a revelar ondulações e formações rochosas incomuns. Seu coração batia forte no peito. Seria aquilo um sinal? Seria a primeira evidência da existência de Atlântida? Nos dias seguintes, a atividade a bordo intensificou-se. A equipe trabalhava incansavelmente, analisando os dados do sonar, coletando amostras da água e do solo oceânico e monitorando as correntes marítimas. A tensão era palpável. A cada anomalia detectada pelo sonar, a expectativa crescia. Falsos alarmes se sucediam, alimentando a frustração e o cansaço da equipe. Finalmente, após semanas de busca, o sonar detectou algo extraordinário. Uma estrutura colossal, de arquitetura desconhecida, jazia a quilômetros de profundidade. As imagens, embora granuladas e difusas, mostravam claramente que não se tratava de uma formação natural. Eram paredes, pilares, arcos e cúpulas, dispostos em uma configuração complexa e simétrica. Um silêncio atônito tomou conta da sala de controle. Ninguém ousava falar. A cidade perdida, outrora considerada um mito, finalmente revelava sua existência. A preparação para o mergulho começou imediatamente. 2 submersíveis, equipados com câmeras de alta resolução, holofotes e braços robóticos, foram preparados para a descida. Marina e o Dr. Morial, um experiente oceanógrafo, seriam os primeiros a explorar as ruínas submersas. Dentro do submersível, a descida parecia interminável. A escuridão ia se tornando cada vez mais densa. A pressão aumentava a cada metro percorrido. O silêncio, quebrado apenas pelo zumbido dos motores e o chiado dos instrumentos, era opressivo. Marina sentia um misto de excitação e medo. Estava prestes a realizar o sonho de sua vida, mas também se aventurava em um território desconhecido e potencialmente perigoso. Após horas de descida, os holofotes do submersível iluminaram as ruínas. A visão que se descortinou diante de seus olhos era de tirar o fôlego. Estruturas imponentes, feitas de um material translúcido e brilhante, erguiam-se em meio à escuridão. Pilares esculpidos com figuras estranhas e complexos sistemas de canais e aquedutos sugeriam uma civilização avançada, muito além de qualquer coisa que Marina jamais havia imaginado. Atlântida, outrora relegada ao reino dos mitos, era real. E Marina, a jovem arqueóloga que ousou desafiar o ceticismo do mundo, era a primeira a testemunhar sua magnificência. A aventura, agora, apenas começava. Capítulo 5. A cidade revelada. O submersível pairou sobre as ruínas, seus holofotes cortando a escuridão como lâminas de luz. Diante dos olhos de Marina e Morial, a cidade perdida de Atlântida se revelava em toda sua magnificência. Estruturas ciclópicas, feitas de um material translúcido que brilhava com uma luz própria, erguiam-se em meio à escuridão, desafiando as leis da física e da arquitetura. Pilares esculpidos com figuras estranhas, complexos sistemas de canais e aquedutos, e edifícios com cúpulas douradas criavam uma paisagem surreal e deslumbrante. Incrível! Sussurrou Morial, sua voz rouca de emoção. É como um sonho. Marina, sem palavras, acionou as câmeras de alta resolução, registrando cada detalhe daquela paisagem extraordinária. A cidade, apesar de submersa há milênios, parecia estar incrivelmente preservada. As estruturas, feitas de um material desconhecido, resistiram à corrosão do tempo e da água salgada. Era como se o tempo tivesse parado em Atlântida. Precisamos explorar, disse Marina, sua voz vibrando de entusiasmo. Precisamos descobrir os segredos deste lugar. Com cuidado, Morial manobrou o submersível entre as ruínas. A cada curva, a cada nova descoberta,
A admiração e a perplexidade aumentavam. Eles encontraram praças amplas, pavimentadas com mosaicos intrincados, fontes que ainda pareciam jorrar água cristalina, e estátuas de seres com feições delicadas e enigmáticas. A arquitetura era uma mistura de estilos, combinando elementos da arquitetura grega, egípcia e minoica, mas com uma originalidade e uma sofisticação que superavam qualquer coisa que eles já haviam visto. Em um determinado momento, o submersível se aproximou de uma estrutura imponente, que parecia ser um templo ou palácio. A entrada, flanqueada por duas estátuas gigantescas de seres alados, era adornada com inscrições em uma língua desconhecida. Marina, fascinada, aproximou o submersível da entrada, tentando decifrar os caracteres. "O que acha que significa?" perguntou Morial, apontando para as inscrições. Marina examinou os símbolos com atenção. "Não sei", respondeu ela, franzindo a testa. "Mas tenho a sensação de que é algo importante." De repente, um brilho intenso emanou do interior do templo. As paredes translúcidas se iluminaram com uma luz azulada, e um som profundo, como de um coração batendo, ecoou pelas ruínas. Marina e Morial se entreolharam, surpresos. O que estava acontecendo? Seria algum tipo de mecanismo de defesa ainda ativo após milênios? Ou seria algo mais? Algo mágico? "Precisamos entrar", disse Marina, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. "Precisamos descobrir o que está lá dentro." Morial hesitou por um instante, sentindo um pressentimento ruim. Mas a curiosidade, a sede de conhecimento, era mais forte que o medo. Ele acionou os controles do submersível e, lentamente, atravessou a entrada do templo. A escuridão os envolveu, e o brilho azulado se intensificou. Eles estavam entrando no coração de Atlântida, um lugar onde segredos milenares aguardavam para serem revelados. O que encontrariam lá dentro? A resposta, eles sabiam, poderia mudar tudo. Capítulo 6. Mistérios e perigos. O submersível adentrou o templo, imerso na luz azulada que emanava das paredes translúcidas. A atmosfera era carregada de uma energia estranha, palpável, que fazia os pelos de Marina se arrepiarem. O silêncio, profundo e opressivo, era quebrado apenas pelo zumbido dos motores do submersível e pelo som distante, ritmado, que parecia vir do coração da estrutura. O interior do templo era ainda mais impressionante do que o exterior. Enormes colunas, esculpidas com figuras de seres mitológicos, sustentavam um teto abobadado, decorado com mosaicos que brilhavam com uma luz própria. No centro da sala, um altar de cristal pulsava com a mesma luz azulada que iluminava o templo. A energia emanada pelo cristal era intensa, quase hipnótica. Marina e Morial, fascinados pela beleza e mistério do lugar, começaram a explorar o templo com cautela. A cada passo, novos detalhes se revelavam. Inscrições em uma língua desconhecida, painéis com representações de constelações e eventos astronômicos, e estranhos dispositivos tecnológicos que pareciam desafiar a compreensão humana. "O que são essas coisas?" perguntou Morial, apontando para um conjunto de esferas metálicas que flutuavam no ar, girando em torno do altar de cristal. Marina examinou as esferas com atenção. "Não sei", respondeu ela, franzindo a testa. "Mas parecem ser algum tipo de dispositivo tecnológico. Talvez um sistema de energia, ou algo assim." De repente, o som ritmado que ecoava pelo templo se intensificou. O altar de cristal começou a pulsar com mais força, e as esferas metálicas giraram mais rapidamente, emitindo um zumbido agudo. O chão sob seus pés tremeu. "O que está acontecendo?" perguntou Morial, sua voz carregada de apreensão. Antes que Marina pudesse responder, um feixe de luz azulada disparou do altar de cristal, atingindo uma das paredes do templo. A parede se dissolveu, revelando uma passagem secreta. Ao mesmo tempo, um enxame de criaturas bioluminescentes, parecidas com águas vivas, emergiu das sombras, flutuando ao redor do submersível. "Cuidado!" gritou Marina, enquanto as criaturas se aproximavam. "Elas podem ser perigosas." Morial acionou os controles do submersível, tentando afastá-las. Mas as criaturas eram rápidas e ágeis, e algumas delas começaram a se agarrar ao casco do submersível, emitindo descargas elétricas. O submersível tremeu violentamente. "Precisamos sair daqui", gritou Morial, lutando com os controles.
Marina, com o coração disparado, apontou para a passagem secreta. Por ali! Gritou ela. Talvez seja nossa única chance. Morial, sem hesitar, conduziu o submersível em direção à passagem. As criaturas bioluminescentes os perseguiram, suas luzes piscando na escuridão. A aventura em Atlântida estava se tornando cada vez mais perigosa. Eles haviam descoberto maravilhas inimagináveis, mas também haviam despertado algo que era melhor deixar adormecido. A jornada em busca do conhecimento tinha um preço, e eles estavam prestes a descobri-lo. Capítulo 7. Os cristais de energia. O submersível deslizou pela passagem secreta, deixando para trás o enxame de criaturas bioluminescentes. A luz azulada, agora mais fraca, iluminava um túnel estreito e sinuoso, que parecia penetrar no coração da montanha submersa. A cada metro percorrido, a sensação de mistério e perigo aumentava. Marina e Morial, em silêncio, trocavam olhares apreensivos. O que os aguardava no final daquele túnel? Após alguns minutos de navegação tensa, o túnel se abriu em uma caverna imensa. A visão que se descortinou diante de seus olhos era de tirar o fôlego. A caverna era iluminada por uma luz intensa, que emanava de enormes cristais que se erguiam do chão como torres translúcidas. Os cristais, de um azul profundo e vibrante, pulsavam com uma energia palpável, preenchendo o ar com uma vibração estranha e poderosa. Inacreditável! Sussurrou Morial, sua voz rouca de espanto. O que são essas coisas? Marina, igualmente impressionada, examinou os cristais com atenção. Cristais de energia, respondeu ela, sua voz carregada de uma súbita compreensão. Acho que descobrimos a fonte de energia de Atlântida. A hipótese de Marina parecia fazer sentido. Os cristais emanavam uma energia poderosa, que provavelmente era utilizada para alimentar a cidade, iluminar as ruas e acionar os estranhos dispositivos tecnológicos que eles haviam encontrado no templo. Mas como os Atlantes conseguiam controlar essa energia? E qual era a natureza dessa energia? Eram perguntas que precisavam ser respondidas. Com cuidado, Morial manobrou o submersível entre os cristais, procurando por alguma pista que pudesse ajudá-los a entender o funcionamento daquele sistema energético. As paredes da caverna eram cobertas por inscrições e diagramas complexos, que pareciam descrever o processo de extração e utilização da energia dos cristais. Marina, com sua câmera, registrava cada detalhe, cada símbolo, cada pista que pudesse ajudá-los a desvendar os segredos daquela tecnologia avançada. De repente, o submersível foi atingido por uma onda de energia. As luzes piscaram, os instrumentos falharam e o motor parou de funcionar. Eles estavam à deriva, no coração da caverna, cercados pelos cristais pulsantes. O que aconteceu? Perguntou Morial, sua voz tensa. Não sei, respondeu Marina, tentando reiniciar os sistemas do submersível. Parece que fomos atingidos por uma sobrecarga de energia. Enquanto Marina lutava com os controles, os cristais começaram a brilhar com mais intensidade. A energia na caverna se intensificou, criando uma atmosfera carregada de eletricidade. Marina sentiu um formigamento na pele, um sinal de que a energia estava afetando seu corpo. Precisamos sair daqui, gritou Morial, batendo no painel de controle. Antes que seja tarde demais. Marina, com as mãos trêmulas, conseguiu religar o motor do submersível. Com um solavanco, o submersível voltou à vida, e eles iniciaram uma fuga desesperada da caverna, deixando para trás os cristais pulsantes e o mistério da energia de Atlântida. A descoberta, embora fascinante, havia se tornado uma ameaça às suas vidas. Eles precisavam encontrar uma maneira de controlar aquela energia, ou poderiam se tornar vítimas de seu próprio poder. Capítulo 8. O segredo dos Atlantes. Após a fuga desesperada da caverna de cristais, Marina e Morial retornaram ao templo submerso, buscando um local seguro para avaliar os danos ao submersível e recuperar o fôlego. A experiência na caverna os havia deixado abalados, mas também com uma nova compreensão da avançada tecnologia Atlante. A energia dos cristais era real, poderosa e potencialmente perigosa. Enquanto Morial realizava reparos emergenciais nos sistemas do submersível, Marina voltou sua atenção para as inscrições nas paredes do templo. Com a ajuda do tradutor automático da nave,
finalmente conseguiu decifrar alguns trechos da escrita Atlante. As inscrições narravam a história daquela civilização extraordinária. Sua ascensão, sua busca pelo conhecimento, sua domínio da energia dos cristais e, finalmente, sua trágica queda. Os Atlantes, segundo as inscrições, eram uma civilização pacífica e profundamente conectada com a natureza. Eles haviam desenvolvido uma tecnologia avançada, baseada na energia limpa e renovável dos cristais, que lhes permitia viver em harmonia com o meio ambiente. Construíram cidades magníficas, desenvolveram sistemas de transporte sofisticados e exploraram os segredos do universo. Mas o poder dos cristais também era uma fonte de perigo. As inscrições descreviam como a busca incessante por mais energia, por mais poder, levou os Atlantes a ultrapassar os limites da segurança. Experimentos arriscados com os cristais geraram instabilidades geológicas, terremotos e tsunamis, que culminaram na submersão da ilha, afogando a civilização Atlante sob as ondas do Atlântico. A história dos Atlantes era um conto de advertência, um lembrete de que o poder sem controle leva à destruição. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A descoberta da energia dos cristais era uma oportunidade única para a humanidade, mas também um risco imenso. Eles precisavam aprender com a história dos Atlantes, para não repetir seus erros. Capítulo 9. O legado de Atlântida. A expedição retornou à superfície, trazendo consigo a prova irrefutável da existência de Atlântida e o conhecimento de sua ascensão e queda. A descoberta abalou a comunidade científica e mudou para sempre a compreensão da história humana. As imagens das ruínas submersas, as inscrições decifradas e a tecnologia dos cristais de energia geraram debates acalorados e um renovado interesse pela arqueologia e pela exploração oceânica. Marina, agora uma figura renomada no mundo científico, dedicou sua vida a estudar a tecnologia Atlante, buscando uma maneira segura e sustentável de utilizar a energia dos cristais. Ela sabia que o poder contido naqueles cristais poderia revolucionar o mundo, mas também tinha consciência do perigo que representava. A história dos Atlantes era um lembrete constante da responsabilidade que carregava. Alistair Finn, o excêntrico bilionário que financiou a expedição, criou uma fundação dedicada à pesquisa e desenvolvimento da energia dos cristais, com Marina à frente do projeto. A fundação, comprometida com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, buscava desenvolver tecnologias limpas e renováveis, inspiradas na sabedoria dos Atlantes. A descoberta de Atlântida não era apenas a descoberta de uma cidade perdida, mas a redescoberta de um conhecimento ancestral, um legado que poderia guiar a humanidade rumo a um futuro melhor. O desafio, agora, era aprender com os erros do passado e usar esse conhecimento com sabedoria e responsabilidade, para que a história de Atlântida não se repetisse. O futuro da humanidade, talvez, dependesse disso.